Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos NPI, e hoje eu já quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já investem no mercado norte-americano, nos Estados Unidos, seja diretamente ou indiretamente? Eu faço essa pergunta porque para quem me acompanhou nesses últimos dias, sabe que eu estive aí os últimos 10 dias nos Estados Unidos e a gente foi um pouco a lazer, mas a gente também conseguiu conhecer algumas gestoras de recursos, empresas que oferecem soluções para constituir um trust, um offshore. A gente participou de um fórum internacional de investimentos, né? Então, deu para ter uma visão muito interessante e os principais pontos eu quero trazer para vocês hoje no vídeo. Eu espero realmente que agregue, porque como o mercado norte-americano ele é muito mais maduro do que o nosso, eu acho que tem sim muita coisa pra gente aprender. Então me acompanhe até o final do vídeo, se inscreva aqui no canal se vocês são novos por aqui e deixem o like para entender que esse tipo de bate-papo também agrega aí no seu conhecimento, enfim, na sua busca por aprimorar o seu conhecimento em investimentos, beleza? Bom, pessoal, a primeira visita que a gente acabou fazendo lá foi em uma gestora e ela tem mais de 700 bi de dólares em gestão, né, sob gestão. E foi muito interessante a conversa com eles porque a gente já vai cheio de preconceitos que a gente leva aqui do Brasil, né, porque são mercados diferentes, mas também experiências que a gente tem aqui. Por exemplo, aqui nós estamos super acostumados com uma inflação mais alta, então faz muito sentido, por exemplo, nós termos um tesouro IPCA+, né, que vai pagar a nossa taxa de inflação mais uma taxa. E aí eu levei essa questão para eles e perguntei se eles tinham títulos atrelados à inflação e se fazia sentido para eles investirem, dado que o atual cenário que a gente está vivendo é justamente esse, né? Ontem a gente teve a divulgação do CPI, anteontem, né, a divulgação do CPI, que ficou em 8,3% no acumulado dos últimos 12 meses. Sim, parece que a gente já viu o topo dessa inflação, né, alguns meses atrás, agora começa a recuar um pouquinho, mas ainda assim é a inflação mais alta dos últimos 40 anos. E o que está acontecendo lá é muito parecido com aqui, tá? Basicamente os combustíveis que puxaram um pouco esse índice para baixo, mas a parte de alimentos e tal continua subindo. O ponto lancei esse questionamento para eles, né? Faz sentido vocês investirem em títulos atrelados à inflação ou atrelados, né, a algum índice de inflação aqui nos Estados Unidos? E eles falaram que não, porque essa questão de uma inflação alta como a gente está vivendo hoje não é o que eles estão acostumados, né? Sempre foi uma inflação mais baixa, muitas vezes de 1%, 2%. Em alguns momentos do mercado norte-americano nós vimos deflação, né? Mas a questão é que eles não estão acostumados com isso. Então, a gente foi pesquisar, inclusive, né, o resultado de alguns títulos, porque existem títulos, né, que estão atrelados à inflação, mas que não faz muito sentido investir. E se alguém tivesse investido, por exemplo, em um título atrelado, nos últimos 10 anos, a rentabilidade média anual teria sido de 0,5%. Então, é uma realidade muito diferente da nossa e eles também trouxeram que eles acreditam que essa questão da inflação, ela deve perdurar, por exemplo, 2023 e tal, talvez um pouquinho ali em 2024. É muito difícil você precisar algo, né, para daqui tanto tempo, mas eles acreditam que isso em breve irá passar e aí o mercado volta então à normalidade, né? E que como é pouco tempo que a gente está vendo essa inflação um pouco mais alta e persistente nos Estados Unidos, não faria sentido criar novos produtos ou, enfim, migrar os investimentos para isso. O que eles mais estão preocupados no momento, dado esse cenário que realmente está bem diferente, porque, assim, crise a gente sabe que de tanto e tanto em tempo sempre vai ter, mas cada crise pode ser diferente uma da outra, e é o que a gente está vendo aqui agora, né? Mas qual que é a preocupação deles lá nesse momento, né? Que é basicamente não perder muito dinheiro. Então eles talvez nem estão tão preocupados em, olha, vamos estourar a boca do balão, vamos rachar de ganhar dinheiro. Eles estão preocupados em realmente fazer um portfólio um pouco mais defensivo. Eles trouxeram, por exemplo, empresas do setor financeiro, empresas do setor de saúde, considerando esse lado um pouco mais defensivo e realmente pensando no longo prazo, né? Então, eles estão entendendo que, olha, o mercado lá fora tá caindo, tem uma taxa de juros subindo, tem uma inflação que ela pode ser, aliás, ela é mais persistente, né, do que eles estavam imaginando lá no início, então eles estão mais preocupados em se defender nesse momento do que serem extremamente agressivos agora e, sei lá, tentar ganhar muito, muito dinheiro, tá? Esse foi o primeiro ponto e a primeira percepção que a gente teve. Uma outra coisa que a gente percebeu tanto com a parte de gestora, né, que a gente conversou, desde do Fórum de Investimentos Internacionais e tal, que a gente esteve, foi que basicamente a filosofia de investimentos que a maioria acaba acreditando lá é justamente nessa questão dos aportes mensais. Isso é um conceito que eu sempre
trago para vocês aqui. Eu trouxe alguns estudos para o nosso mercado brasileiro, porque existem alguns estudos já, né, para o mercado norte-americano. Então, o Buy the Dip, por exemplo, é um deles, né? E aí muita gente falava, poxa, Bea, mas esses estudos, eles não refletem o nosso mercado, porque aqui no Brasil a dinâmica é um pouco diferente, né? O mercado talvez seja um pouco mais volátil, enfim. E realmente, existe diferença. Eu trouxe esses estudos em um vídeo aqui no canal, vou deixar até o link para vocês aqui no cantinho para quem quiser assistir depois. Mas a questão é que, por exemplo, aqui no nosso mercado brasileiro, eu só não lembro se eu fiz estudo para 15 ou para 20 anos, mas a diferença ao longo, depois de todos esses anos, era de 1,2 para quem, por exemplo, fazia aportes mensais ou para quem fazia aportes constantes e fazendo caixa, tá? E aí eles acreditam muito nisso, tá? A maioria das pessoas que a gente conversou lá, eles trouxeram estudos deles também, mostrando que a pessoa que fica tentando acertar topos e fundos, muitas vezes se ela fica 2 ou 3 dias ali já fora do mercado procurando esse topo e esse fundo, ela já fica em desvantagem de quem faz aportes mensais. Então eu tô ouvindo muito, por exemplo, agora aqui no Brasil, eu recebo mensagens de vocês do tipo, eu vou esperar a eleição porque eu acho que o mercado vai cair e eu vou entrar comprando. Só que o que acontece? Se até a eleição nós tivermos alguns dias muito bons para o mercado, provavelmente, depois de 10, 15, 20 anos, esses dias bons que você vai perdendo tentando acertar topos e fundos, eles vão fazer uma diferença lá na frente e aí às vezes você vai ter gastado muita energia tentando acertar esses topos e fundos, sendo que fazer o simples, que é aportes mensais e ir fazendo seu preço médio ao longo do tempo, talvez seria mais efetivo e menos desgastante, né? O que não quer dizer que preço não importe, tá, gente? Isso é um ponto muito importante. Óbvio que o preço importa nessa estratégia, isso eles deixam muito claro, mas a questão é que eles estão acostumados, né? Eles gostam dessa estratégia de fazer aportes mensais, só que, claro, analisando o que são ali oportunidades no mês, ou enfim, fazendo aquele rebalanceamento de carteira, seguindo a estratégia deles. Então, esse é um ponto muito importante, é algo que não é tão distante do que a gente já defendia aqui, mas foi importante ouvir isso, por exemplo, de uma gestora que tem mais de 700 bilhões de dólares em custódia. Isso, com certeza, deve valer alguma coisa, né? Bom, um outro ponto, gente, que a gente acho que pode trazer e que foi muito comentado é justamente essa questão da recessão, né? Então, tudo acaba virando naquela pergunta, tá, mas e a recessão? E o que acontece? Hoje a gente tem alguns dados mistos lá nos Estados Unidos. Eu acho que eu fiz um vídeo há poucos meses atrás aqui no canal de um ex-sócio do George Soros que ele disse que nós teríamos a recessão mais profunda e mais longa da história. E aí esse cenário ele começou a se modificar um pouco ao longo desses últimos meses, porque começaram a aparecer esses dados mistos. Então nós temos a inflação subindo muito, nós temos taxa de juros subindo, por exemplo, para tentar conter esses índices de inflação, mas ao mesmo tempo eles têm o desemprego muito baixo, eles estão praticamente com um pleno emprego. Eles têm hoje uma taxa de desemprego de 3,5% a 4%, se eu não me engano, e isso, inclusive, foi pauta de uma das nossas conversas, né? Porque eles falaram que lá na Brickell, que é onde a gente estava, que é o centro financeiro ali de Miami, tinha alguns restaurantes, por exemplo, que eles tinham que escolher entre funcionar de meio-dia ou funcionar de noite. Por quê? Porque eles têm vaga de trabalho, mas não têm pessoas para trabalhar. E aí eles estavam com esse impasse, né? Tanto que teve muita gente que se mudou para Flórida, muita gente foi para Miami, muito estrangeiro que foi para Miami também, mas ainda assim acontece que para algumas categorias de empregos, ainda assim sobra emprego e falta gente querendo trabalhar, né? E aí a gente entra com toda aquela questão de todos os benefícios, todos os recursos, aquela injeção de liquidez que foi feita não só lá, mas aqui a gente fez também, mas esse é o ponto que eles estão vivendo. Então tem dados mistos, dados negativos no ponto de inflação e ao mesmo tempo você tem as pessoas ali praticamente com um pleno emprego. E por conta disso que eles começaram a mudar um pouco a visão deles para essa questão de recessão, que eles acham que sim, acaba que nós vamos acabar vivendo uma recessão, mas talvez seja algo mais naquele estilo soft landing que eles chamam, né? Que vai ser aquele pouso suave. Então é muito provável que a gente veja até o final agora de 2022 uma taxa de juros dos Estados Unidos entre 4% e 25%. Eu acho que essa é a maior chance de efetivamente acontecer. E aí pro ano que vem é muito provável que eles avaliem se eles vão só manter essa taxa um pouco mais alta e entender se isso vai ser o suficiente, por exemplo, para reduzir os índices de inflação lá. O que
Eles falaram que seria algo muito ruim, que poderia trazer uma recessão muito mais forte, por exemplo, e não esse soft landing, que é o que eles estão acreditando, seria, por exemplo, ter uma taxa de acima, né, de 5, 6%, por exemplo. Isso é muito fora da realidade do que eles estão acostumados, né? Sendo que por muito tempo eles tiveram uma taxa de juros entre 0 e 0,25. Então, basicamente, foram esses os panoramas que a gente conseguiu ter de lá, né? Que é provável que sim, a gente tenha uma recessão, mas seja mais nesse soft landing, que essa inflação provavelmente vai ser um pouco mais duradoura, né? Já está sendo, né? Acima do que eles estavam esperando. Trouxeram esse ponto da filosofia de investimentos e trouxeram também esse contraponto da questão da inflação, né? Que pra gente faz tanto sentido ter alguns títulos atrelados à inflação e que pra eles talvez não é a cereja do bolo, vamos dizer assim. Mas enfim, gente, eu acho que esses eram os principais pontos que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que foram os que mais me chamaram a atenção e que eu acho que mais geram curiosidade. Se eu esqueci de alguma coisa, qualquer coisa eu faço uma parte 2 desse vídeo, mas por hoje era basicamente isso. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.